Tá, então a intenção, né, uma das possibilidades de utilização dos dados de um pluviômetro é para a geração do índice pluviométrico, né, ou regime pluviométrico. O índice pluviométrico ele é medido em milímetros, né, que é aquele que você vai tirar de imediato lá do pluviômetro. E também a somatória, né, da precipitação em determinado local durante um período estabelecido. Então, é para você trabalhar também o índice pluviométrico, a gente trabalha com a ideia de acumulado de chuva. Você vai pegar ali, vou observar a quantidade de chuvas no mês de outubro, que é para nós aqui onde esperamos que as chuvas se iniciem com uma certa regularidade, a partir do mês de outubro. Então, vocês vão instalar o pluviômetro de vocês e vão coletar, né, os dados e vão fazer a somatória, quanto que deu no mês, né, de chuva. Então, você vai ter aí o acumulado de chuva mensal, que é o seu índice pluviométrico, né? Ou você pode tirar a média pluviométrica também. Você pega as chuvas durante todos os dias do mês, né, que você vai verificar, e divide, obviamente, pela quantidade de dias. Tem dias que chove, tem dias que não chove, né? Mas o interessante é trabalhar com esse índice acumulado, porque a média ela pode mascarar alguma informação mais importante. Você pode ter 10 dias, 20 dias que não chove nada e um dia que choveu 50 milímetros, né? Então isso vai diluir a quantidade de chuva para o mês, tirando um pouco da realidade do processo. E você pode também gerar, né, calcular o regime pluviométrico, que aí é um espaço, uma escala maior, que é a distribuição das chuvas durante 12 meses do ano. Então, né, tanto o regime quanto o índice pluviométrico são representados por climogramas. São gráficos, né, que a gente utiliza para representar, geralmente, pelo menos duas variáveis, né? Chuva e temperatura, chuva e umidade, temperatura e umidade, ou você pode utilizar apenas a quantidade de chuva no seu climograma, em colunas mensais, né? Então, pela análise das colunas, é possível caracterizar o regime e, consequentemente, o índice. Então, para o regime pluviométrico, você tem que analisar o ano inteiro, né? Fazer essa medição, pega o acumulado de cada mês e cria o seu gráfico com a quantidade de chuvas em milímetros por mês, para você poder tirar a sua média anual. Tá? Então, são dados importantes. Esse aqui são exemplos de climogramas que expressam duas variáveis, temperatura e precipitação. As colunas, né, aqui em preto, escuro, são as barras de chuva, né, aqui para alguns lugares do Brasil, João Pessoa, Belo Horizonte, Manaus, Goiânia, Juazeiro na Bahia, Curitiba no Paraná, que ficou na imagem, está errado, né, PR. Então você tem aqui a quantidade de chuva pelos meses do ano, de janeiro a dezembro, né? Olha, por exemplo, de Manaus aqui, os meses de maior chuva, né, meses de menor chuva, maior temperatura. Aí você tem aqui para Goiânia, que já é mais parecido com o nosso clima aqui da região, né, do sul de Rondônia. Nós temos pouquíssima chuva nos períodos aí de julho até agosto, né, até setembro, começando as chuvas mais em outubro. E aqui baixas temperaturas, né? Temos aqui o sertão da Bahia, pouca chuva em praticamente metade do ano, altas temperaturas o ano inteiro. Então você consegue ter esse tipo de informação. Então eu mostrei para vocês no início aqui um mapa, né, sobre a precipitação em Rondônia. Então ele era cercado, né, por essas linhas, formado por essas linhas, que são chamadas de isoietas. Né? São essas linhas aqui, esses círculos, né, fechados que determinam a quantidade de chuva em cada lugar. Então elas unem pontos iguais, né, dos índices pluviométricos em um mapa. Então, por exemplo, aqui, né, nessa área em verde claro, são as áreas que chovem no Brasil, entre 1.500 e 2.200 milímetros por ano, né, que é uma medição do índice pluviométrico, né, já de média anual, né, disponível aí na internet, com dados do IBGE lá de 93, mas a chuva, para a gente poder dizer que ela tem mudado, diminuído ou aumentado, a gente tem que fazer um estudo mais detalhado. Então as isoietas são essas linhas que se fecham, né? Por exemplo, aqui esse azul é mais claro, então esse azul mais escuro, 3.000 milímetros anuais, né? São bem poucas áreas, extremo norte do Brasil, já nas áreas que são cortadas pela linha do Equador, né? Que estão no hemisfério norte. Então, outros tipos de precipitação. A gente ir finalizando os tipos de precipitação, vamos ver outros tipos aqui, para a gente entender melhor que não é só chuva que é precipitação.